Como ouvir a voz de Deus? Tenho certeza que esse pensamento, essa dúvida já deve ter passado pela sua cabeça, então hoje a gente vai solucionar esse questionamento. Oi, sejam bem-vindos, meu nome é Aline Alencar e você está no podcast Salvos pela Graça. E antes de começarmos a falar desse assunto tão importante, eu já quero te pedir, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, envia esse vídeo pra alguém que, tipo assim, de cara você sabe, essa pessoa vai gostar desse tema. Ajuda aí no engajamento da criança que a gente quer crescer nesse canal. Se inscreve no canal e ativa a opção todos. Não esquece não. Vamos crescer junto, eu e você, por favor. E agora vamos para o tema, gente, esse tema é tão importante e Deus falou tanto comigo para gravar esse vídeo que eu tenho certeza que vai falar com você. Da mesma forma que esse tema falou comigo e me fez discernir a voz de Deus de uma forma diferente, eu tenho certeza que Ele vai abrir os seus olhos para um ambiente diferente também da graça de Deus. Bom, hoje a gente vai ler uma passagem que está lá em Apocalipse, e é uma passagem muito importante e eu acredito que você já viu muita gente falando sobre ela. Apocalipse 2,7 vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sempre divido, em 3 partes o vídeo e vamos picotando, vamos discernindo cada parte do vídeo, e essa a gente vai falar sobre a voz do Espírito Santo. Existem vários questionamentos em relação a isso. Por exemplo, como eu ouvir a voz do Espírito Santo? Qual é a entonação de voz do Espírito Santo? Como faz para ouvir a voz do Espírito Santo? Existem dúvidas, muitas, inúmeras dúvidas sobre esse assunto, e é válido você se questionar, porque no momento em que você não ouve, no momento em que você não tem algo, você deve se questionar o porquê que você não tem, porquê que aquilo não está acessível a você ainda, tá? O que a gente precisa entender de cara? Que o Espírito Santo ele foi nos dado através da graça de Cristo. O Evangelho de Cristo ele vai falar que Cristo morre em uma cruz por nós. Cristo é um dom de Deus, é um presente do Deus Pai, um Pai celestial, um Pai em amor, um Deus Pai que decidiu se relacionar conosco mesmo sendo pecadores. Esse Deus Pai nos dá um dom perfeito que é Cristo. No momento em que Ele nos dá Cristo, Ele está dizendo: eu quero me relacionar com você, eu quero ter um tipo de entendimento com você diferente do que a gente costuma ter. No momento em que você não tem Deus, no momento em que você não tem um relacionamento com Ele, você não tem uma visão de mundo diferente. E é isso que Deus quer devolver para você, uma visão de mundo diferente. E é exatamente o que vai dizer lá em Apocalipse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque é muito fácil você estar na igreja e não ouvir o que o Espírito está dizendo a você, o que o Espírito está falando à igreja. Então aqui é um alerta: quem tem ouvidos ouça, porque o Espírito está falando com a igreja. E hoje nós vamos compreender o que nos leva a ouvir a voz de Deus, porque se teve uma coisa que eu aprendi na minha caminhada com Cristo, é que eu não aprendo a ouvir a voz de Deus, eu sou levada a um ambiente em que me capacita para que eu compreenda o Espírito Santo. Jesus, por exemplo, lá em Mateus 4, é levado pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. No momento em que você, em obediência, diz: Espírito Santo, me leve para onde o Senhor quiser, você está dando legalidade para que Ele fale com você, para que Ele te dê uma visão de mundo diferente, para que vocês tenham uma conexão totalmente diferente da que você talvez nunca teve com ninguém. Nós não temos justificativa para não ouvirmos o Espírito Santo, nós não temos justificativas para não relacionarmos-nos com o Espírito de Deus. Ele desceu, ele fez questão. Lá em Atos 2, ele desceu sobre a igreja que estava reunida no mesmo lugar. Onde? Direcionados a ele a um lugar. Novamente falando de lugar. Eles estavam reunidos no mesmo lugar e o Espírito Santo fez questão de estar no meio deles, falando com eles, conduzindo eles, enchendo eles para uma nova fase que eles iriam viver. De pregar o Evangelho, de viver uma vida cristã, uma nova visão de mundo, uma nova identidade.
É assim que você vai conseguir ouvir o Espírito Santo. E eu sei que de cara você já tá com essa dúvida. Aline, tá, então se eu não aprendo e eu sou levada, como eu faço para ser levada a esse lugar? A única forma de você ir a esse lugar é a santificação, é a santidade. Santificação, santidade significa separação. Já falei isso, no momento em que você aceita ser separado, no momento em que você aceita esse lugar de eu vou me separar, eu estou deliberadamente dizendo ao Espírito Santo, perdão, pode fazer o que você quiser. No momento em que eu aceito ser separada, eu estou deliberadamente dizendo ao Espírito Santo, o Senhor pode fazer o que quiser. A maior prova disso, de separação, são os israelitas, o povo de Deus. Eles são a maior prova de separação. A Bíblia vai dizer que eles eram um povo separado pelo próprio Deus. Era um povo que se santificava. Quando você se torna filho e filha de Deus, o Espírito Santo, ele decide, porque ele quer. Ele decide deliberadamente, por vontade própria, cuidar de você. E como ele está no passado, no presente e no futuro, ele já sabe que em algum lugar, em algum momento, ele vai ter um encontro eterno com você. E dentro disso existem duas perspectivas diferentes, duas vertentes diferentes. Quais, Aline? A primeira, o Espírito Santo, ele cuida de você, o Espírito Santo, ele protege você, ele mantém você vivo, mesmo quando você está morto no pecado. Eu sei que parece um pouco complexo de entender, mas acredito que esse testemunho que eu vou falar para você agora vai fazer todo sentido. Mesmo no morto no pecado, o Espírito Santo, ele garante que você continue viva, literalmente vivo. Eu gostava, quando eu não era cristã, quando eu não era convertida, eu gostava muito de ir em rave, em festa noturna, balada. Em uma dessas noites, meu pai foi me deixar e eu tava pronta. E quando meu pai para na frente da rave, eu acho que eu tinha 17 anos, quando ele para, ele diz que ouve claramente o Espírito Santo falando com ele. Tira ela daqui agora, porque isso aqui não é lugar para ela. E ele diz que naquele momento ele não deixa nem eu descer da moto, ele me traz para casa. Eu não soube por que aquilo aconteceu, eu simplesmente vim para casa, chorei, fiquei com raiva. Agora, acho que não tem um ano direito, meu pai veio falar para mim o porquê que não me deixou lá naquele dia. Porque o Espírito Santo falou com ele e me livrou de alguma coisa. Porque eu fico pensando, eu já fui para tantas festas naquele nível, eu já fui para festas piores do que aquela. Por que o Espírito Santo não me deixou ficar lá? Será que existiu alguma situação lá que talvez eu não, no futuro, me aproximaria dele? Será que eu conheceria alguém que faria com que o meu relacionamento com o Espírito Santo não tivesse em um futuro vindouro uma base? Será que eu iria usar droga e aquilo iria me afundar? Porque o Espírito Santo falou para o meu pai, tira ela agora daqui, porque isso aqui não é lugar para ela. Porque naquele dia o Espírito Santo me livrou. Porque mesmo morta no pecado, o Espírito Santo fez questão de me livrar. Esse é o papel dele, de cuidar de você. E quando você está... O meu pai, ele não é convertido, mas o meu pai é muito temente a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, quando ele quer, ele usa até pedra, se for preciso. Para proteger você, pedra vai falar. Uma pessoa que você não tem nem noção de que Deus poderia usar aquela palavra, aquela pessoa para você, ele vai usar aquela pessoa para você e ela vai te dar uma palavra de sabedoria. Uma palavra que talvez nem você nunca recebeu do próprio Deus. Talvez essa pessoa vai ser usada para te dar uma palavra de sabedoria. Porque Deus quer te livrar em situações que infelizmente você e ele ainda não chegaram nesse nível. Dele mesmo falar com você.
Só que também vai ter um outro âmbito, também vai ter uma outra vertente, que é o quê? Quando você já tem relacionamento com Deus. Quando você já consegue ouvir a própria voz dele. E aí, Aline, como ele vai se revelar a mim? Ele pode se revelar a você em sonho. Ele pode te levar em sonho a um ambiente, ele pode te fazer revelações acordado. Você pode simplesmente ter uma sensação quase que audível dele falando com você, mandando você fazer algo, mandando você calar, mandando você falar, convertendo você a você não estar em um ambiente ou você não pecar em determinada situação. Você já teve essa sensação? De que você está fazendo, mas você sabe, tem algo dentro de mim dizendo que não é para fazer aquilo, é a voz do Espírito Santo. Ela não é literalmente uma voz audível, mas é como se fosse audível. Para você, para o seu cérebro, é como se fosse audível. O seu coração, ele entende que é audível. É o Espírito Santo falando com você. E uma situação muito clara disso, de quando eu já era convertida e eu tive uma situação de proteção do Espírito Santo, a minha melhor amiga tem um irmão que é de uma religião de matriz africana. E eu fui dormir na casa dela depois de um culto, ela é convertida. E eu lembro que eu dormi, a janela do apartamento estava aberta, dava para ver a lua e tudo mais, e a gente dormiu. E eu lembro que era como se eu tivesse acordado. E eu vi um espírito preto do meu lado na cama. E na hora eu ouvi a voz do Espírito Santo audivelmente falando comigo: Aline, repreenda agora, porque esse espírito quer ir com você para sua casa. Eu até embargo minha voz, porque é difícil falar sobre isso em voz alta. E eu ouvi o Espírito Santo dizendo assim para mim: Aline, repreenda, porque esse espírito quer ir com você para sua casa. E eu lembro que eu não conseguia me mexer, mas eu repreendi na hora. E na hora que eu repreendi, eu disse: em nome de Jesus, você não vai comigo para minha casa. Eu acordo. E quando eu acordo, eu estava no mesmo ambiente, do mesmo jeito que eu estava no sonho, né, na visão, eu estava quando eu acordei e já não via mais nada. Deus tinha me mostrado o reino espiritual. O Espírito Santo falou audivelmente comigo naquele dia. Eu nunca vou esquecer dessa experiência. São duas experiências, uma onde o Espírito Santo me livra e me protege quando ele não tem um relacionamento comigo, porque eu não permito. E outro sinal de proteção quando eu já tenho um relacionamento com ele e eu permito que ele fale comigo, eu permito que ele me proteja, eu uso do meu livre-arbítrio para escolher ele. E por que eu quis começar falando exatamente sobre essa parte? Porque para a gente chegar nessa parte, nós precisamos de outra parte bem mais complicada, que é de vencer barreiras para ouvir a voz do Espírito Santo. Para estar nesse lugar de ouvir a voz, para ser conduzido pelo Espírito Santo, primeiro você precisa vencer barreiras. E nós vivemos em uma situação, uma geração tão difícil, que eu posso dizer para você que tudo que a gente vive é tão supérfluo que é tudo, menos santidade. E aí talvez você esteja me dizendo assim, Aline, agora no pensamento: não, eu sou santa sim. Soberba. Orgulho. Orgulho é uma das coisas que nos afastam totalmente do caminho para estar no centro da vontade de Deus. Outra coisa também, o medo, a angústia, a inveja, a inferioridade. Tudo isso causa em você uma parede invisível que faz com que você se afaste de Deus, se separe dele. E outra coisa que eu fiz uma anotação e eu queria falar pra vocês: o mundo tem sido tão atrativo que em vez de você ler a Bíblia, você assiste dorama. Você sente mais prazer em comprar no iFood que fazer um jejum. Você sente mais prazer em estar em uma festa qualquer do que estar na casa de Deus. Você sente muito mais prazer em passar uma noite inteira dormindo, roncando, do que tirar um tempo, acordar, botar o celular para despertar e estar em comunhão com Deus em oração pela madrugada.
E é uma geração que, infelizmente, eu tenho a dizer para você, nós não estamos vivendo em santidade, mas nós queremos ouvir o Espírito Santo. Nós não estamos vivendo a verdadeira essência do cristianismo, mas nós queremos ouvir o Espírito Santo. E nessa de você querer ouvir o Espírito Santo na vida que você está levando, pode fazer com que você esteja ouvindo espíritos que não são do Espírito Santo, de Deus. Pode ser que você esteja ouvindo espíritos malignos falando com você e você acha que é o Espírito de Deus. Mas uma pessoa que não vive princípios, não lê Bíblia, não jejua, não ora, não congrega, não tem líderes, essa pessoa não tem como ouvir a voz de Deus. A não ser que Deus te pegue em livramento, como já aconteceu comigo várias vezes. E o ponto 3 traz uma verdade e um consolo. O que fazer depois que eu me santifiquei? O que fazer depois que o Espírito Santo me levou a um lugar para que eu ouvisse a voz dele? Ezequiel 37, versículo 1 vai dizer: Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. O Espírito Santo levou Ezequiel a um lugar. Mas é interessante falar que o Espírito Santo de Deus levou Ezequiel a um lugar porque Ezequiel era um homem obediente. E a obediência de Ezequiel fez Ezequiel ser levado a um ambiente para salvar pessoas. Uma decisão de Ezequiel iria salvar pessoas. Escute isso. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O versículo 7 vai dizer: Então eu profetizei como se me deu a ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. O que me chama a atenção aqui é que o Espírito Santo conduziu Ezequiel a um lugar onde ele ouviria a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabia que ele iria obedecer. Para que Ezequiel livrasse uma nação, Ezequiel precisava obedecer a voz do Espírito Santo. Precisava estar em santidade a ponto de que poderia ser levado a qualquer lugar e obedecer qualquer coisa. Ezequiel fala: eu profetizo o que você quer que eu profetize. Ele está querendo que eu fale para ossos? Você tem noção da situação difícil que eu estou no meio de praticamente de ossos secos? É um cemitério a céu aberto. Você quer que eu profetize? Eu profetizo. Como que você quer que o Espírito Santo converse com você, confie coisas a você, confidencie coisas a você, se você não é obediente? O Espírito Santo jamais vai falar coisas sobre o futuro remetente a pessoas se ele não confia que você vai obedecer. Nem você iria contar algo a alguém que você sabe: essa pessoa não vai seguir o meu conselho. Eu não vou aconselhar essa pessoa. Não vou ter relacionamento com essa pessoa, porque essa pessoa sempre fala e não quer me ouvir. Como o Espírito Santo vai ter deliberadamente vontade de conversar com alguém, de confiar coisas sobre o futuro, acontecimentos, se você não deixa ele falar? Na sua oração você pede, você chora, você faz isso, você faz aquilo, e no momento em que você deveria parar e esperar ele falar, porque é assim que acontece em uma conversa normal e saudável. Eu falo e dou tempo para que o outro dê a sua própria opinião, que o outro me questione, que o outro me aconselhe. Aí você vai orar, até bota o joelho no chão, até abre a Bíblia, até lê um salmo em oração. Mas aí você fala, questiona, pede, chora, para. Amém e acabou. E aí, você não vai Espírito Santo deixar o Espírito Santo falar? Você não vai deixar Deus te questionar? Talvez o questionamento de Deus faça com que você resolva a situação que você está vivendo. Está em um vale de ossos secos, e aí? Pode esses ossos reviverem?
Quando o Espírito Santo, quando Deus fala com Ezequiel, está questionando Ezequiel, é que as coisas começam a acontecer. Ezequiel para e pensa, só quem pode fazer isso acontecer é o Senhor, e o Senhor sabe disso. Então profetiza. O Espírito Santo nos leva a um lugar de autoridade. Além de nós ouvirmos a voz dele, nós passamos a ter um papel de autoridade sobre o ambiente em que nós estamos. Olha o senso de responsabilidade que o Espírito Santo tem nos confiado. Ele só não fala conosco, mas ele nos leva a um lugar de autoridade. Talvez sobre nossa casa, sobre nosso trabalho e até mesmo sobre dominar a nós mesmos. Será que você tem ouvido a voz de Deus ou você tem ouvido a voz de Satanás? A base é princípio, a base é bíblica. Se ele está mandando você falar, se essa voz está falando para você falar coisas que não tem na Bíblia, se está te levando a lugares que o Espírito Santo jamais te levaria, fazendo você tomar decisões que o Espírito Santo jamais faria você tomar, você tem que rever as suas atitudes, rever o seu dia a dia, rever a sua vida. Só pra gente recapitular, primeiro a gente descobre que a gente não aprende a ouvir. A gente é levado a um lugar onde nós somos capacitados para ouvir a voz de Deus. Depois disso, nós também aprendemos que o nosso lugar é em obediência. Se eu não obedeço, não tem condições do Espírito Santo me levar a um ambiente. Para que eu seja levada, eu preciso concordar. E essa concordância se chama separação, se chama santificação. E por fim, nós acabamos de ouvir. A obediência nos conduz a esse lugar de separação. A obediência vai nos conduzir a esse sim que nós vamos dar para o Espírito Santo. Será que você tem dado sim para o Espírito Santo? Quantas vezes eu fui dormir dizendo, Espírito Santo, hoje eu não quero sonhar com coisa ruim, Espírito Santo. Quantas vezes você não impede o Espírito Santo de falar com você, de liberar livramento para outras pessoas, porque você tem medo de sonhar, porque você tem medo de ouvir o Espírito Santo, porque você tem medo de ser levado para o centro da vontade de Deus. Hoje a minha oração é que você se permita ser levado ao centro da vontade de Deus. Que você sinta prazer nisso. Afinal de contas, só chega onde o Espírito Santo está. Quem decide em obediência ir até Ele. Esse foi o vídeo de hoje, esse foi o episódio de hoje. Se te abençoou, deixa um comentário aqui embaixo. Um tema que você quer que eu retrate, que eu traga aqui para o canal. Deixa seu like, compartilha o vídeo. Beijo e até o próximo episódio.